Fale sobre a morte do mundo pelas expressões morais, sociais e políticas. Nós temos, sim, grandes perigos na nossa sociedade em função dos avanços intelectuais que a gente faz. Os nossos avanços intelectuais, eles nem sempre corroboram com o progresso e a continuidade da vida no planeta. Se a gente pensar, como a gente estava comentando ainda há pouco, as mudanças que aconteceram durante o século XX, a gente vai ver o quanto nós fustigamos, o quanto nós maltratamos o planeta, o quanto nós torturamos a mãe natureza nesses últimos anos. Então, quando se comenta sobre o que a gente fez do ponto de vista intelectual, é muito perigoso, porque a nossa intelectualidade, divorciada do aspecto moral, ela pode sim produzir uma série de sofrimentos. A história da humanidade está repleta de eventos desse tipo: as guerras, a escravidão, os processos de exclusão, a fome. Eu outro dia vi umas coisas, sabe, Denise, que eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que somos nós? Alguns lugares da Terra, onde existem conflitos políticos e guerra civil, e os povos estão em guerra civil, veja quanta maldade o ser humano tem. Estamos em guerra civil. Aí eu, que sou um exército, eu pego um grupo de pessoas, não é soldado, civis. Eu pego essas pessoas e eu coloco essas pessoas num campo de concentração para elas morrerem de fome. Eu boto elas ali para elas morrerem de fome. Elas são do povo inimigo. Eu boto elas ali e fico assistindo elas morrerem de fome. O meu prazer de ver elas definharem diante dos meus olhos. Sabe para quê? Para que a piedade internacional jogue alimento para manter esse pessoal. Ok? Então, eles vão jogar de avião comida para esses que estão passando fome. Aí o meu exército vai lá, pega a comida para os meus soldados para continuar guerreando. Então, eu uso essas pessoas só para conseguir, isso é psicopatia, só para conseguir a comida para manter o meu exército. Nada para eles, eles com fome, que é para poder chegar a comida, deixa eles morrerem. E eu vou manter os meus exércitos saudáveis para continuar guerreando pelo meu interesse político. Então, você vê que os interesses políticos e os interesses tecnológicos, eles não são suficientes para garantir a felicidade do mundo. Eles são usados como iscas para que a comida chegue. Eles não comem a comida que chega. Se eles se aproximarem da comida, eles são mortos. Muito bem. Então, essa situação que a gente vê mostra que a intelectualidade do homem ela não é suficiente para garantir a continuidade da vida. O nosso desrespeito ao meio ambiente, a nossa indiferença diante da dor do outro, é um grande indicativo de que o nosso avanço intelectual ainda é muito frágil, muito frágil. A necessidade da espiritualidade, necessidade desse fator que Bezerra bem representa, essa onda de espiritualização que a Terra precisa para ela atravessar esse período, que é um período de carência, de fome espiritual. Atualmente, a humanidade vive uma fome miserável espiritual. As pessoas estão famintas. Os suicídios, a depressão, os conflitos existenciais, o desamor, a intolerância, todos eles são filhos desse processo, dessa fome espiritual, em que você pode perceber que o conhecimento científico não salvou a humanidade. Não salvou, exatamente. Não salvou. É impressionante como a gente pode pegar um celular que tem uma tecnologia embarcada maravilhosa, essa live que a gente está fazendo, quanta tecnologia tem aqui, mas nós somos indiferentes à dor do outro. É uma coisa doida, nós somos muito doidos, nós somos deveria ser estudado o quanto nós somos assim, frios, indiferentes. Por isso, a necessidade de que o aspecto moral ele venha. Nós não sobreviveremos sem essa onda moral. A humanidade não sobrevive. É uma coisa terrível, porque nós vamos empurrar a sociedade numa direção que como se fosse um beco.
Se a gente continuar destruindo o meio ambiente, indiferente à dor do outro, fazendo o que a gente faz, nós vamos empurrar a história numa direção que não tem como a gente depois voltar. E aí é onde os aspectos morais se impõem como uma necessidade. No livro Entender Conversando, que é uma obra despretensiosa de Emmanuel por Chico Xavier, existe um comentário lá, uma pergunta que é feita a Chico, perguntando se ele acredita que um homem tenha capacidade para destruir o mundo. Era aquela época da Guerra Fria, né? Vai jogar uma bomba atômica, vai destruir o planeta. E Emmanuel responde: somos entre aqueles que não acreditamos que o homem tenha esse livre-arbítrio e que a humanidade iria encontrar soluções para que isso não acontecesse, porque a própria espiritualidade se encarregaria de fazer. E assim, eu quando li, eu disse, nunca vai destruir, é só querer, joga uma bomba aqui, aperta o botão. Só que as articulações vão acontecendo e a humanidade vai se reorganizando e, ainda que caoticamente, ela vai criando formas de sobrevivência. Eu lembro quando eu era menino pequeno, você não tinha nascido ainda, Denise, mas falava-se muito que o aerosol que a gente usava em casa ia destruir a camada de ozônio. Sim. E todo mundo ia morrer de câncer de pele, será? Não é isso? Aí os caras mudaram. Não, então tira o CFC do aerosol, bota outro negócio aí a camada de ozônio vai se recompor. Hoje ninguém fala mais dessa história. Não. A gente cria o problema e cria a solução, aí cria um problema e cria a solução. Porque quando a corda aperta no pescoço, a gente diz, não, tem que ter uma solução. E a gente anda em cima da criticidade da situação. É necessário que o mal chegue ao extremo para que o homem sinta a necessidade do bem. É que nem tem a frase nesse capítulo 22, que tem a frase que diz: a civilização armada terá de perecer para que o homem se ame como os irmãos. E é se desarmar de todos os sentidos, não é a arma de fogo. Não. É desarmar a língua, é desarmar o teclado. O pensamento, as atitudes. Nossa, tem que se desarmar, gente, tem que se desarmar. Fica todo mundo no ambiente de trabalho, todo mundo armado, que eu vou falar isso, por fulano falar aquilo, porque se eu disser aquilo, ele vai dizer isso. Então, a gente tem que se desarmar. E no trânsito? Você quer um povo mais armado no trânsito do que qualquer outro lugar?